Meu amor, hoje você vai ter uma das melhores aulas da sua vida de direito penal do assunto de dosimetria, certo? Antes de qualquer coisa, eu preciso falar que o meu áudio vai estar muito ruim, porque o meu microfone ele tá uma bosta e eu não consegui trocar ele ainda. Mas eu vou tentar fazer essa aula e eu vou tentar te mostrar das melhores formas possíveis e como entender de verdade a dosimetria e de uma forma bem completa. Então, a segunda coisa que eu preciso falar é o que eu vou usar como base para dar essa aula para você fazer uma boa prova. Primeiro, o livro de Rogério Sanches, da parte geral, eu usei ele como base, e segundo, o Código Penal. Então, vamos usar essas duas bases aqui e ir direto para o Word, que é onde tem tudo, que é onde eu vou começar a explicação, e vamos lá, vamos ver o que vai sair disso aqui, né? Dosimetria na pena. O que você precisa entender sobre dosimetria para você conseguir realizar qualquer tipo de questão sobre dosimetria? Eu espero que nós não esteja tomando. Para você entender sobre dosimetria, eu preciso que você entenda o seguinte: existem três fases, certo? Ou seja, o direito penal, ele adota o critério trifásico. Onde que está dizendo que adota o critério trifásico? De onde você está tirando essa informação? No artigo, no próprio artigo do Código Penal, certo? E ele está aqui abaixo, e abaixo eu vou mostrando aqui, porque eu não quero sair dessa ideia para não ficar confuso. Então vamos lá, você vai entender quais são todas as fases da dosimetria de uma pena. A primeira fase que você vai ter é as causas, em que você vai analisar, olha só, o artigo 59, você vai analisar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima. Então veja, na primeira fase, eu preciso que você saiba diferenciar que não está falando sobre aumento ou diminuição. Quando a gente fala sobre aumento ou diminuição, a gente está falando sobre a terceira fase da dosimetria. Nessa primeira fase, o que você vai analisar são questões sociais. Veja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do agente do crime, o comportamento da vítima. Então veja, são esses critérios um pouco mais sociais que a gente vai falar. E é dessa forma que você vai usar para conseguir decorar o que é a primeira fase. Bom, eu pontuei aqui antecedentes porque é de extrema importância você saber a diferença entre antecedente e reincidente. Por que é importante? Porque a reincidência está na segunda fase. Na segunda fase, que você vai ver mais adiante, existem as atenuantes e as agravantes. As agravantes são os que agravam o crime e as atenuantes o que reduz o crime, se falando de maneira bem simples. E a reincidência é um agravante, mas os maus antecedentes não. Os maus antecedentes não é um agravante, é uma aplicação na primeira fase da dosimetria da pena. E aqui que vem a importância de você saber a diferença. Então nós vamos fazer essa pontuação, certo? Bom, no artigo, ele fala o seguinte, que o juiz, atendendo todos esses motivos que eu falei, ele vai estabelecer, conforme seja necessário, suficiente para a aprovação e a premissa do regime, as penas aplicáveis dentre as combinadas, as quantidades de pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena. Bom, veja, cada um desses tópicos que foram ditos aqui, a gente vai falar com muita cautela. Então, a gente vai destrinchar todos esses tópicos ao decorrer da aula. Então, ou seja, a aula toda vai ser baseada nesses incisos, basicamente, certo? Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Qual a diferença entre antecedente e reincidente? Quando a gente está falando sobre antecedente, é quando o réu ele foi condenado por crime, porém, não é possível mais gerar reincidência a partir dessa condenação. Como assim? É o seguinte, quando você comete crime, existe um negócio chamado prescrição, certo? A prescrição é o prazo que o Estado vai ter para te culpar por isso. Nesse prazo, acontece a reincidência, certo? Então, durante esse percurso de 5 anos, vamos supor que no dia 2 de 2017 você comete um crime, certo? Então, durante esse percurso, até 5 anos, até 5 anos, você, se cometer qualquer outro crime, nesse caso você vai ser reincidente. Então, veja, você cometeu um crime dia 2 de 2019, veja, passou 2 anos. Então, aqui, olha, vai ter uma reincidência, percebe isso? Isso é reincidência, é um período de 5 anos. Agora, vamos supor que passaram esses 5 anos e você cometa um novo crime. Olha só, o Estado, ele não pode mais te julgar como um reincidente. Por quê? Porque aqui acabou o prazo prescricional. E essa é a ideia. Então, isso é um antecedente. O que é um reincidente? Veja, reincidente é quando você é condenado definitivamente por um crime e você comete um crime definitivamente julgado. Veja, no mesmo período de tempo, é o mesmo exemplo que eu dei. Opa, no mesmo período de tempo. Então, veja, se dia 2 de fevereiro, se em fevereiro de 2017 você comete um crime, em fevereiro de 2019 você comete um crime, não deu os 5 anos, o prazo de prescrição ele não se foi. Então, você cometendo aqui, e esse crime tem sido definitivamente julgado, você é reincidente. Por que a ênfase no definitivamente julgado? Porque, veja, vamos supor a situação aqui. Esse crime aqui, ó, ele não foi julgado. Não foi, ele não tá transitando, ele vai ser julgado, na verdade, mas não teve uma pena definitiva, não houve o passado julgado. E você comete um crime no crime. Veja essa situação, como você vai ser reincidente, se sequer foi julgado ainda aquele crime que você cometeu, percebe a controvérsia que isso tem no direito penal. Então, para que seja cabível a reincidência, é interessante você falar de o primeiro foi definitivamente julgado, o segundo crime que eu cometi foi definitivamente julgado, porque não adianta nada. Aqui, ó, foi definitivamente julgado, crime de 2, foi de crime. Essa não é o ato de você cometer um crime que significa que você é reincidente, não. Para você ser reincidente, é necessário cumprir a pena. Então, perceba, você pode estar no julgamento, você pode estar sentado ali, com o advogado defendendo frente ao juiz, não julgados populares, enquanto você tem sentença, o promotor de justiça que vai te acusar. Não posso falar isso aqui é reincidente. Por que ele não pode fazer isso? Porque você não foi definitivamente julgado pelo crime que você cometeu, você está sendo julgado. Percebe? Você não, o promotor de justiça, ele não vai adivinhar se você vai ser condenado ou não para você ser reincidente. Então, a ideia é, a reincidência precisa que tenha um crime definitivamente julgado em pelo menos não superior a 5 anos e que o segundo crime que você cometeu também seja definitivamente julgado. Agora, dito isso, eu preciso que a gente faça uma análise um pouco mais fria de 2 pontos extremamente importantes. Por quê? Porque isso que eu expliquei pra você é análise firme do que é a reincidência. Mas existem alguns pontos dentro da reincidência que você precisa tentar, que são essas 2 considerações que eu fiz pra você, certo? Então veja, o que eu falei até agora? Eu vou botar aqui embaixo, né? Você cometeu um crime 2017. Opa, aqui, ó, 2017. Se não deu 5 anos, e você, por exemplo, vamos supor que foi 3 anos, certo? 3 anos. E você cometeu um novo crime, eu preciso que você entenda com um pouco mais de cautela quando você vai ser reincidente ou não. Porque na análise de forma superficial, você cometeu esse novo crime, ele foi definitivamente julgado, certo? Definitivamente julgado, você é reincidente. E essa é a ideia geral, e tá certo isso. Mas veja aqui, eu quero que você entenda a ideia do STF em cima disso. Ó, vamos supor aqui, ó, que existe o crime 1, o crime 1. Vamos supor aqui que existe o crime 1 e existe o crime 2, certo? Então vamos lá. Caso você seja condenado pelo crime 2, ou seja, aqui ó, você cometeu 2 crimes, certo? Você cometeu o crime 1 e você cometeu o crime 2. Eu vou até usar outro exemplo para não ficar confuso. No crime 1 e você cometeu o crime 2. Ambos vamos supor aqui que foi em 2020.
Caso, pessoal, durante o julgamento do crime 1, ou seja, aqui, ó, durante o julgamento do crime 1, ainda em 2020, aqui, ó, você comete um novo crime, que é o crime 2. Então, aqui, ó, durante o julgamento, você comete o crime 2. O que acontece? E aqui foi praticado, aqui foi o julgamento, né? Então, aqui, ó, eu vou até escrever para não ficar confuso. Esse aqui é o julgamento do crime 1. E durante o julgamento, antes do crime 1 ser definitivamente julgado, você comete um novo crime, certo? Aqui, ó, é definitivamente julgado. Pronto. Então, antes de ser definitivamente julgado, você comete o crime 2. O que acontece? Você tem maus antecedentes. Por quê? Porque o julgamento 1, ele ainda não aconteceu, ele está acontecendo. Não tem como aplicar reincidência no julgamento 1, né? Se o julgamento 1 ainda está acontecendo. Deu para pegar a ideia? Porque é bem simples. Não tem como você ser reincidente se o julgamento 1, né, do crime 1 ainda está acontecendo. E aqui a segunda declaração que eu fiz, ó, que é o crime 2, antes do julgamento do crime 1. Como assim? Se liga. Você, olha só, presta atenção que essa é a parte mais importante. Vamos supor que dia 1 de 2019 você comete o crime 1, certo? E aí você está sendo julgado por esse crime 1. A partir do dia, você começa a ser julgado pelo quê? Julgamento. Aqui você vai começar a ser julgado por esse crime 1. E aí você, vamos dar uma data, 5 de novembro. Não, 5 de setembro. Em 5 de setembro é quando começa, ó, aqui, é quando começa o julgamento do crime 1, certo? Antes de começar o julgamento do crime 1, você pratica o crime 2. Veja, nesse período de tempo aqui, ó, você vai cometer o crime 2. O que acontece? Se nesse momento, antes de começar o julgamento do crime 1, você cometeu um crime, o segundo crime, pasme, você é reincidente. Olha que interessante essa ideia. Então eu preciso que você preste muita atenção nisso, porque é objeto de pegadinha em muitas questões, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, seguindo aqui, a gente vai entrar agora na segunda fase. A segunda fase, ela vai falar sobre as agravantes e as atenuantes. O que é isso? Como eu falei no início da aula, agravante é aquilo que agrava, atenuante é aquilo que atenua. Bom, atenua significa reduzir, né, de forma simplificadora. Então, o que acontece? A primeira é que você não pode confundir agravante e atenuante com aumento e diminuição, porque aumento e diminuição está na terceira fase, agravante e atenuante na segunda fase. Então, coloque os pins no i e crie esse jogo de cintura mesmo, com essas ideias que são importantes de você ter em mente. Bom, eu tenho duas considerações para fazer aqui. A primeira é o seguinte, tanto na primeira fase, como você já viu, tanto na segunda, existe uma ideia muito importante. O legislador, o juiz, na verdade, o juiz, ele não pode passar, amor. O juiz, ele não pode passar. Veja, agora a gente vai entender um pouco sobre a segunda fase. A segunda fase é tanto as agravantes quanto as atenuantes. Primeira coisa, você não pode confundir agravante e atenuante com diminuição e aumento. Não pode de forma alguma. Por quê? Porque diminuição e aumento é na terceira fase, certo? Agravante e atenuante é na segunda. Então é necessário que você crie esse jogo de cintura. Então é necessário que você crie esse jogo de cintura para conseguir diferenciar quais são as agravantes, quais são as atenuantes, e quais são as diminuições e o aumento de pena. E essa é o X da questão, que vai te fazer começar a acertar de verdade as questões de dosimetria. Antes de entrar na ideia mais firme da segunda fase da dosimetria, eu preciso fazer uma consideração. Que é o seguinte, veja, olha só, as agravantes não podem ser maiores que a da pena prevista, e as atenuantes também não podem ser menores que a pena prevista. Diferentemente da terceira fase, no qual pode ultrapassar o reduzir a pena fixada de lei. O que isso significa? O que isso significa? Em regra, tanto na primeira fase, é que eu só coloquei segunda fase, né, só botei sobre agravante e atenuante, mas isso vale para a primeira e segunda fase. Em ambas as fases, o juiz, ele não pode passar da pena prevista. Por que acontece? Na primeira fase, o que ele vai fazer? Eu vou voltar aqui rapidinho, só para poder te explicar exatamente o que fala nesse texto aqui. Na primeira fase, ele vai analisar tudo isso que eu falei: culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, agente, motivo, circunstâncias e comportamento da vítima. Então vamos supor que tenha maus antecedentes, que tenha uma má conduta social, mas que o comportamento da vítima tenha sido, vamos supor que tenha sido agressivo, tenha sido provocador, certo? Para o cometimento de determinado crime. O que o juiz vai fazer aqui? Ele vai normalmente aumentar de 1/6 e diminuir de 1/6. Primeira coisa, eu preciso que você saiba aqui. Ele pode passar de 1/6 de aumento ou de diminuição na primeira ou na segunda fase? Pode, tá? Desde que ele fundamente. É de extrema importância que haja fundamentação em cima disso. Mas tem um detalhe muito importante aqui dentro, que é o seguinte: você não pode passar do que foi previsto. Então vamos supor que, eu não conheço muito, mas vamos dizer, roubo, penas de 2 a 12 anos. Eu realmente não sei quanto é, mas vamos chutar aqui, de 2 a 12 anos. Eu não posso meter redução, eu não posso ir reduzindo, tipo, reduz 1/6. Mesmo que tenha isso, mesmo que o comportamento da vítima foi horrível, as circunstâncias do crime era exigível que acontecesse daquela forma, de algum jeito, é exigível algum desses comportamentos do agressor, vamos supor assim, que tenha sido o roubo seguido de, por exemplo, agressão, né, que vamos dizer que reagiu, por exemplo, a personalidade do agente ser uma personalidade boa, enfim, vamos supor que tem motivos para você reduzir na primeira fase. Você não pode passar do mínimo legal, que é 2 anos. Da mesma forma que se ter situações agravantes, isso vale tanto para a interpretação da primeira fase quanto da segunda, tá bom? Mesmo que haja agravantes, caso de aumento da pena, você não pode passar do máximo legal. E é isso que o texto diz. Claro, é o detalhe que isso não vale para a terceira fase da dosimetria, que são o quê? Os casos de aumento e diminuição da pena, tá bom? Então só deixe isso guardado na memória. Na terceira fase da dosimetria você pode passar do mínimo legal ou você pode passar do máximo legal, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Aqui eu deixei essa ideia do sexto, e vamos começar a entender aqui o artigo das circunstâncias agravantes. Vamos ler aqui. São circunstâncias que agregam. Vamos ler aqui. São circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam um crime. Primeiro, como assim quando não constituem ou qualificam um crime? É bem simples, porque vamos supor que tenha um homicídio, certo? E aí existe uma qualificadora, que existe homicídio e homicídio qualificado, certo? Então vamos supor que aconteça uma situação que torne esse homicídio um homicídio qualificado. Quais são as situações que pode transformar um homicídio em homicídio qualificado? Não é assunto da aula. Não estudamos isso ainda. Mas tem artigo e aí tem outros livros que falam o que faz um homicídio se tornar qualificado. Mas não é Paula de agora. Vamos supor que você cometa um homicídio e em uma das circunstâncias torne ele um homicídio qualificado.
Veja, você não pode usar a circunstância que qualifica o crime como um agravante. Como assim? Vamos lá. Homicídio. Aí você mata alguém por um motivo muito torpe. Motivo assim, idiotaço. Idiota, porra, pegou uma coxinha minha. Ridículo, ridículo. Motivo torpe. Isso vai qualificar o homicídio. Então, esse motivo torpe, ele vai ser o qualificador do homicídio, tá bom? E aí, o que isso significa? Significa que esse homicídio vai ser qualificado. Homicídio qualificado. E na prática, qual é a ideia? O homicídio qualificado, ele tem muito mais pena, a pena dele é muito maior do que o homicídio simples. Então, eu não posso pegar aqui o motivo torpe, que já é o que vai gerar a qualificação do crime, que vai aumentar a pena de qualquer forma, e usar esse motivo torpe também para agravar o crime. Ó, que seria filha da puta, né? Porque você tá usando duas agravantes praticamente. Você estaria qualificando o crime, que dá mais pena, e você ainda tá usando um agravante, ainda aumenta mais um sexto. Então, você não pode fazer isso. Então, a partir do momento que você usa pra uma coisa, fica aquela coisa. Você já não pode usar pra outra. Né? De forma bem ridícula, assim. Bom, vamos lá. Inciso 1. Quais são as circunstâncias que fazem parte das agravantes, que aumentam a pena? Aumenta em quanto? Um sexto. Primeiro, a reincidência, que foi já a pauta que eu já expliquei aqui. Segundo, ter mais gente cometendo o crime por motivo fútil ou torpe. Olha que interessante. Eu falei que é homicídio. Aí você pratica homicídio por motivo torpe. Esse motivo torpe faz o homicídio ser qualificado. E você pensa, pô, e aí? Vamos supor que pratica homicídio por um motivo torpe. Eu vou agravar a pena ou eu vou transformar esse homicídio qualificado? Como é que isso funciona? Porque, pra um dos requisitos do homicídio qualificado é ter sido um motivo torpe. Mas uma das circunstâncias é um motivo torpe. Então, vamos usar onde motivo torpe no final das contas? Aí que tá. Você pode usar pra agravar ou você pode usar pra qualificar, tá? A ideia é que você use primeiro pra qualificar, tá? Então você vai qualificar o crime. Então aqui, vamos supor que ele tenha homicídio, aí um motivo torpe, e aqui, ó, para facilitar a execução ou ocultação. Então, facilitar a execução ou a ocultação. Veja, você vai. E detalhe, motivo torpe é um agravante. Então, agravante, isso aqui também é um agravante. Só que motivo torpe também é uma qualificadora do homicídio. Então, o que você pode fazer? Você pode usar o motivo torpe para você qualificar o crime e se tornar um homicídio qualificado, e usar o segundo como agravante. Tcharam! E essa é a mágica da coisa, entendeu? Continuando. Para facilitar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, a traição buscada ou mediante dissimulação, outro recurso de dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido, com emprego de menino, fluxo explosivo, tortura, outro meio, indioso, cruel, que podia resultar perigo, com acidente de irmão cônjuge, com abuso de autoridade prevalecendo se as relações domésticas de coabitação, de hospitalidade, ou violência contra a mulher na forma dela específica, com abuso do poder ou violação do dever inerente a cargo misterioso ou profissão, contra criança maior de 60 anos, ou contra criança, contra maior de 60 anos, ou contra enfermos ou grávida, quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade, ou seja, quando o ofendido estava sobre a imediata proteção da autoridade, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação, calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido, ou seja, ele que causou essa desgraça, em estado de embriaguez pré-ordenada, e eu quero dar uma ênfase nessa ideia de pré-ordenada, não basta ele estar embriagado, é necessário que ele tenha se embriagado para praticar o crime, isso é pré-ordenado, não é só você ser um bêbado comum, nas dependências de situações de sim, ok? Então, é necessário que você grave isso, você tem bem fortemente, porque essas situações que vão agravar um crime, agrave enquanto um sexto, tá bom? Olha, ó, ainda tirei o papelzinho aqui, ó, aí, pronto. Vamos lá. Agora, um detalhe muito importante: o que acontece quando tem mais de um agente do crime? Ou seja, quando mais de uma pessoa pratica o crime. Então, vamos supor aqui que pratique uma pessoa, duas pessoas, três pessoas praticando o crime. O que vai acontecer com essas pessoas? Detalhe: aqui a gente vai entrar no assunto que é de concurso de crimes, tá bom? Que é concurso de crimes. E concurso de crimes é pauta para outra, mas é interessante que eu mostre aqui para você conseguir entender. Ver. A pena será agravada em relação a gente, ou seja, quem é o mandante? Quem é desses três que praticou o crime? Um, dois, três. Quem desses três é o que vai mais se fuder, com todo respeito? Quem é o indivíduo? Né? Que vai agravar a pena de qual deles? Então veja, o que promove, organiza e coopere no crime, dirige atividades dos demais agentes, o que coage, induz outra execução material do crime, o que instiga, fala, porra, mano, pratica, pega a faca ali, ó, mata essa mulher, mano, mulher irritante, veja, tá instigando, tá vendo? Ou determina a cometer o crime em alguém sujeito de sua autoridade, no nível, virtude de sua condição, qualidade pessoal, né? Que é aquela pessoa que fala, ele vai e instiga uma pessoa, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down. Uma pessoa com síndrome de Down. Ele começa a chegar, pô, pega essa faca aqui, ó, e coloca no pescoço da sua mãe, né? Vai lá, ela vai ficar feliz, ela vai gostar, tenta. Coloca o filho da puta, diabinho, no ombrinho do bichinho. Então veja, essa pessoa que induziu esse sujeito, que não é punível porque tem um síndrome de Down, ele não sabe o que tá fazendo naquele momento, ele não é punível, não, é um excludente de punibilidade. Essa pessoa que determina, que pede, que manda, que instiga essa pessoa, ela vai pagar de crime. Ou aquela que executa o crime, ou ele participa mediante, paga promessa, recompensa, aquele crime égua, né? Porra, mano, eu vou te dar 20 quilos de maconha se você matar de fulaninho que você tem que ter medo, né? Ou seja, a porra que aceitou, falou, porra, 20 quilos de maconha, eu vou matar de fulaninho que tá dando bichinho. Ele vai ter a sua pena traçada, certo? Beleza. Depois a gente vai aqui para circunstâncias atenuantes. O que a gente tem em circunstâncias atenuantes? Atenuantes aqui reduz, certo? Primeiro, a gente ser menor de 21 anos, na data do fato, ou seja, na data que aconteceu o bagulho. Vamos supor, o bichinho matou, mas ele é menor de 21, o bichinho, coitado, né, não tem noção dos seus atos. Se no momento em que ele matou, ele tinha 21 anos, pronto, é um atenuante, reduz a pena. Agora, então imagina a ideia aqui, dia 1, mata, e ele tem 20 anos, ou melhor, ele tem 20 anos. Agora, dia 2, ele faz aniversário e ele completa 21 anos. Aí no dia 10, que é impossível, né, mas por suposição, acontece o julgamento. Esse bichinho aqui, ele vai ser atenuado ou não por ele ter 21 anos? Bom, na nossa ideia aqui, ele vai ser atenuado. Por quê? Porque na data do fato, ele tinha 20 anos. Mesmo que um dia depois ele tenha completado seus 21, tá bom? E aí, maior de 70 anos, na data da sentença. Como assim? Bom, ele praticou crime, vamos lá, ele praticou crime com 68 anos. Foi lá julgando, 70, a sentença ocorreu 2 anos depois do crime, 2 anos depois. Se a sentença ocorreu 2 anos depois do crime, pasmem,
no dia da sentença, se ele ter completado 70 anos, no dia da sentença, é uma atenuante. Agora, se no dia da sentença, vamos supor que tenha demorado muito, e no dia da sentença, aqui, ó, 69 anos, não tem o que fazer, né? Vamos concordar. Aí ele não vai se atenuar. Ele tem a ressalva de que se violência sexual contra a mulher. Detalhe, nada fala sobre o homem. Brincadeira da parte. A ideia é que, caso seja um crime de violência sexual, não vale ser um atenuante você ser menor de 21 anos, do fato maior de 70 na sentença, tá bom? Isso só é o saldo contra o crime de violência contra a mulher. Inciso 1, tá bom? Inciso 2, o desconhecimento da lei. Então, vamos supor que um indígena chegou aqui, de longe pra caralho, chegou, achou que eu gordinha era comida e matou a gordinha. Então, pô, não sabia, na minha tribo eu comia gordinha, era até gostoso. Aí o que acontece? Isso pode ser considerado uma atenuante, mas o cara realmente não sabia. Paia, bichinha não tem paia. Mas pode ser uma atenuante. Que exemplo horrível, desculpa. O inciso terceiro, ter o agente cometido crime por motivo de relevância social moral, procurado por sua espontânea vontade de eficiência, logo após o crime, evitar ignorar-lhe ou consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado dano. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Cometido crime sob coação que podia resistir ou incumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violência, emoção, provocar ato injusto de vítima, confessada espontaneamente perante a autoridade ao pedido do crime, cometido crime sob a influência de multidão e tumulto, caso não tenha provocado. Veja, se ele tenha provocado, então ele não é um atenuante. Então, quando a gente fala sobre atenuante e o que é um atenuante, o que é um agravante, não tem como você fugir do texto da lei. Você precisa sentar um dia na cadeira e tentar estudar, tentar entender, para decorar mesmo o que é cada um. Simples. Então você vai reler e ler esses incisos e esse artigo até você entender de cabeça, pelo menos, o que são os agravantes e o que são as atenuantes. Antes a gente segue para os artigos. Artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstâncias relevantes anterior ao crime, embora não previsto expressamente da lei. Ou seja, as circunstâncias atenuantes e agravantes não são taxativas. O que isso significa? Significa que ele não tá ali e é só o que tá ali que vale. Porra, se ele, vamos supor aqui, vamos fazer um bagulho muito escabuloso, o cara vai lá, ele entra na casa de alguém. Eu não digo nem que foi um motivo torpe, mas ele começa, ele pega assim, uma arma, bota a arma na mão de uma criança e fala assim, ó, na mão de criança não, vamos pegar um pouco mais pesado, bota a arma na mão do esposo, do marido, né, bota ele pra apontar na mulher e fala assim, atira, se você não atirar, você vai morrer com criança. Apesar de que isso aqui é uma situação que, no caso, parece esse cara que atirar, que tá atirando, não vai acontecer nada com ele, disso, né, mas vamos entender aqui direito, o que eu quero falar com isso. Atirou, morreu. Veja, não é uma circunstância agravante isso, não tá dizendo pegar a arma da mão de fulaninho e fazer atirar. Não é taxativo na lei, você sabe que não tá isso na circunstância agravante, isso não é uma circunstância agravante que tá escrito, mas não precisa estar escrito pra ser válido juridicamente, nesse sentido das agravantes. Então a ideia toda é que pode ser um agravante ou atenuante caso não esteja expressamente na lei, desde que o quê? Desde que, aqui ó, seja circunstância relevante, ter o processo do crime, embora não precise estar na lei. Beleza. Artigo 68. Lembra que eu falei que era um critério trifásico, que era 3 fases, primeira, segunda e terceira fase. E eu falei que tinha um artigo que falava sobre isso, e eu falei que a gente ia ver depois da aula, depois que chegou o artigo, a pena base é fixada, atendendo-se ao critério artigo 59. Qual que é o artigo 59? É da primeira fase. Em seguida, serão consideradas circunstâncias atenuantes aggravantes. Por último, as causas de diminuição e aumento. Então, aqui, ó, atenuantes aggravantes segunda fase e diminuição e aumento terceira fase. Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminui. Veja, eu preciso aqui que tem um detalhe muito importante, porque aqui é um concurso de aumento ou diminuição. Aqui ele está falando sobre a terceira fase, tá bom? Ele não está falando no concurso de várias... O que significa concurso, primeiramente? Concurso são vários, né? Tem vários aumentos ou várias diminuições. Então, se eu tenho várias causas que aumentam e tenho várias causas que diminuem, o que o juiz pode fazer? Veja, ele pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou a causa que mais diminua. O que ele está falando aqui, pessoal? Sobre a preponderância. Não, mentira. Eita, o que ele está falando aqui, pessoal, é que você pode fazer essa... Então veja, pessoal, em vez de um aumento ou de uma diminuição. Então veja, pessoal, como caso a gente tenha vários aumentos, né, e vários casos de diminuição, o juiz pode escolher a causa que mais aumenta ou a causa que mais diminui. E ele vai escolher só ela para agregar na pena, certo? Bom, aí aqui agora, no artigo 67. No concurso de agravantes e atenuantes, então veja, então agora a gente tem um caso em que é da segunda fase. Então esse aqui é no concurso de aumento e diminuição e esse aqui é no concurso de agravante e atenuante, que é na segunda fase. Vamos ver o que acontece aqui. A pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Há entendido-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente, ou da incidência. Como assim? Calma lá. As que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente, da personalidade do agente e da reincidência. Esses aqui são as situações em que um crime ele pode ser considerado preponderante a outro. Como assim? Calma, vou tentar explicar de uma maneira melhor. Veja, quando a gente tem um agravante, vamos supor que a gente tem um agravante e uma atenuante, certo? O que o juiz ele pode fazer nessa situação? Ele pode analisar qual deles aqui é mais preponderante. O que significa? Como você sabe? Preponderante é aquilo que se sobrepõe, aquilo que se prepondera sobre o outro. Mas como eu vou saber? Por exemplo, aqui um atenuante ele confessou e um agravante foi um motivo torpe. Como saber qual que prepondera nessa porra aqui? Então, não vai saber qual desses prepondera pra mim escolher, não tem como. E aí o legislador, ele fez questão de dissertar sobre isso. Como é que você vai saber qual que é o preponderante? Veja, o crime, ele tem que se resultar, para saber se é preponderante, dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da incidência. Como assim? Vou explicar. Vamos lá. Dos motivos determinantes do crime. Ou seja, por que ele cometeu esse crime? Motivo fútil. Isso é os motivos determinantes do crime. Então, se é um motivo todo, motivo fútil, uma puta que dá pariu depois de cometer o crime. Isso é um preponderante. Veja, por quê? Porque, já
Veja, isso é uma coisa pequena, o motivo pelo qual ele queria essa criança. Segundo item, personalidade da gente, tranquilo, né? Personalidade voltada pro crime, a forma como ele pensa, se a personalidade. Personalidade é diferente do motivo, tá? Não adianta nada, pô, eu quis matar porque eu tinha motivo, que isso é tudo. Não. Personalidade é, porra, ele trabalha na biqueira desde 13 anos, ele tem uma filosofia, ele não apresenta remorso, veja, isso é personalidade pra gente. E a terceira reincidência, que é o que a gente já falou. E aqui eu tenho uma ideia do STJ, que veja, o STJ estabeleceu como compensação e reincidência e compensação espontânea. E como assim? Existem três ideias importantes, que é a ideia de compensação, a ideia de preponderância. O que é compensação? Compensação também acontece na segunda fase. Olha só, a compensação, ela pode ser, a compensação pode ser reincidência e pode ser uma confusão espontânea. Como assim? Vamos lá. Compensação é quando há mais de um agravante e mais de um atenuante e não há reincidência. E não há preponderância. Bom, a próxima coisa que eu quero falar com vocês é sobre a compensação. Bom, a próxima coisa que eu quero mostrar pra vocês é sobre a compensação. O que seria o efeito cascata? Enfim, e agora a gente entra para a última ideia, que é o efeito cascata. O efeito cascata ele acontece na terceira fase, quando tem vários casos de aumento ou vários casos de diminuição. Nela, veja, o que a gente falou aqui no artigo aqui, ó. Quando tem vários casos de aumento ou vários casos de diminuição, o juiz ele pode escolher uma, que só mais aumenta ou só que mais diminui. E assim, entenda, né, escolher apenas uma. Mas e se ele quiser aplicar as duas? Se ele quiser botar todas as causas de aumento e todas as causas de diminuição, o que faz? Aí vai entrar o cálculo de cascata, onde vai usar, onde ele vai aplicar sobre o resultado, não sobre o original, bem simples. Tem 12 anos, aí ele aumenta um sexto. Aí quanto que é 12 mais um sexto? Vamos fazer a conta aqui para ficar melhor. Vamos lá. 12 anos. E aí ele vai aumentar mais um sexto, porque é uma causa de aumento. Um sexto. Vamos lá, para mostrar um pouco melhor sobre o efeito cascata. Vamos supor que ele tenha já 12 anos de pena pré-fixada, já em todas as outras fases, já na terceira, e aí tem um caso de aumento, então vai aumentar um sexto. Como é que você aumenta um sexto? Vamos supor que você não tem a calculadora. Então, como é que eu faço? Eu faço assim, ó, um sexto, né? Aumenta, em 12 anos ele aumenta em um sexto. Então vamos lá, quando eu não tenho calculadora, eu pego aqui, ó, 1 dividido por 6, né? Que é um sexto. O resultado que eu já fiz de cabeça, que é 0,16. Então, eu separei a conta de divisão dele 0,16. Significa que é 12 mais 0,16. Que isso é igual a 12,16, certo? Então aqui ele foi condenado a 12,16 anos. Mas veja, não tem como a gente saber que ele é 12,16 anos, não existe isso. Então aqui eu faço uma transformação. Tem que fazer aqui, ó, 12,16, certo? Anos. Eu vou separar esse 12,16, então vai ficar 0,16. 12,16 anos. Mas a gente não tem como saber o que é 12,16 anos. Então essa transformação. Esse 12 a gente já tem, que é 12 anos, certo? Então veja, se a gente vai tirar o 12 anos, deixa só o 0,16 pra gente saber. Então fica 0, né? Que a gente já tirou o 12, a gente já sabe, 0,16 anos, tá bom? Então, 0,16 anos. Então veja, um ano é igual a 12 meses. 0,16 anos é igual a quantos meses? X é igual a 12 multiplicado por 0,6. 12 multiplicado por 0,16. 1,92. 1,92 meses. Pronto. E o que significa? Então temos aqui 12 anos. 12 anos. Aí, um mês. Ou melhor, 1,92 meses. 1,92 meses. E veja, muito importante saber o que é 92. Aí você vai fazer, você vai tirar um que já sabe, vai deixar aqui, ó, 0,92 meses, tá? E como é que vai fazer? Vai ficar um mês é igual a 30 dias. Então, 0,92 meses é igual a quantos dias? X é igual a 0,92 multiplicado por 3. Multiplicar por 30. 27,6. Que a gente já somos 27, né? 27. Por quê? Porque aqui 1,6 seria as horas. E a gente não precisa disso. Então, vai ser 12 anos, um mês e 27 dias. Caso o juiz decida aumentar, caso o juiz decida aumentar uma vez. Só que o que acontece? O juiz, ele pode, caso ele não queira aplicar esse artigo aqui, ó, esse parágrafo único, que fala que ele pode escolher só o que mais aumenta, só o que mais diminui na terceira fase, e ele decida fazer o que eu falei aqui abaixo, que é que ele decida fazer o cálculo de cascata, o que acontece? Opa, cadê o bagulho que eu tava falando aqui? O que acontece? No cálculo de cascata, você vai aplicar tudo sobre o total, sobre o original, sobre o resultado, sobre o original. O que significa? Temos isso aqui, certo? A gente já agravou. Aí tem mais um agravante. Essa agravante, ela vai ser sobre os 12 anos, que era o original, sobre esses 12 anos, o mês e 27 dias, que foi 12 anos mais um sexto. No cálculo de cascata, que é quando ele decide aplicar todas as causas de aumento, todas as causas de diminuição, aí ele pega aqui, ó, esses 12 anos, um mês e 27 dias, e aí aumentaria o que tinha, então vamos supor que teria que aumentar mais um sexto. Então significa que ele aumentaria mais o que? Mais um mês e 27 dias. Só que já a gente sabe que é um sexto, mas vamos supor que tem que aplicar um terço. Ou seja, tem que aumentar mais um terço. Ele vai aumentar mais um terço sobre o valor que a gente já gerou, e não sobre os 12 anos originais. Mas eu não sei se diz o cálculo de cascata. Enfim. Espécie de pena. Tem espécie de pena. A gente vai tratar que elas são a pena de liberdade, restritiva de direito e a multa. Só que aí, em cada uma delas, a gente vai falando muito mais sobre cada uma delas. A ideia aqui é ter uma aula separada sobre cada uma delas, porque a trigonometria em si é isso. É isso que eu acabei de falar, isso é a trigonometria. Então, a gente tenta botar mais, fica o conteúdo empurrando, porque isso ensina a dosimetria. Tá? Então, isso aqui vai ser assunto para outra aula, que vão ser as espécies de pena. Mas, em tese, isso é a dosimetria da pena. É você saber quais são as agravantes, quais são as atenuantes, é você tentar entender qual cálculo você vai fazer, certo? Se você pode aumentar, se você pode fazer um cálculo de cascata, tá? Então, porra, eu posso fazer um cálculo de cascata no momento, a terceira fase. Na segunda fase, o que eu posso fazer? Você pode fazer a preponderância, que são esses requisitos, ou você pode fazer a compensação, caso não haja preponderância entre eles, tá? Na terceira fase, você não pode fazer a que mais aumenta, só que diminui. É basicamente isso, você tem que saber. Então, amor, é isso, dosimetria da pena. Ainda tem bastante coisa que tem que falar sobre execução da pena, PPL, multa, pena privativa de liberdade, né, que eu já falei, pena restritiva de direito, é muita coisa. Mas isso fica parte de espécie de pena, que é assunto de tá bom? Mas, em tese, isso aqui é sobre dosimetria. Pega no YouTube, tem vários vídeos de pessoas fazendo resoluções de questões. Aí o que você faz? Você entra nessas resoluções do YouTube mesmo, assim, ó, dosimetria da pena, cálculo prático, coloca assim, e aí vai aparecer vários cálculos práticos ensinando a fazer o cálculo, e você vai e tenta fazer eles, tá bom? Porque assim você vai pegar um pouco mais de prática, e aí os professores eles vão te guiar pro cálculo de maneira mais detalhada.
mais do que eu mostrei aqui, a forma como você detalha. Caso, é porque é o seguinte, eu não falei muito sobre o cálculo em si, porque a Ana Paula não vai cobrar cálculo, eu acho. Não sei. Ela não falou sobre cálculo, né? Ela nem mandou a gente levar a calculadora. Então, eu tô partindo do pressuposto que a Ana Paula não vai cobrar cálculo na prova. Mas, de qualquer maneira, pega e resolve pelo menos alguns cálculos, alguns casos práticos, alguns cálculos, e eu não tô olhando pra câmera, porque não dá pra olhar pra câmera e falar ao mesmo tempo, eu tenho que olhar por aqui. Mas faz isso para você poder pegar um pouco mais de didática, um pouco mais de entendimento no assunto mesmo, tá bom? Tenta gravar quais são os atenuantes, quais são os agravantes, a diferença entre reincidência, a diferença entre maus antecedentes e reincidência. E, em tese, é basicamente isso, dosimetria da pena. E eu espero muito que eu tenha conseguido, pelo menos, tirar um pouco das suas dúvidas e fazer com que o assunto fique um pouco mais fácil para você. Uma outra dica que eu dou é tenta pegar, resolver algumas questões, mas não fica só na minha aula de dosimetria. Vê algum outro áudio de algum professor para ele complementar alguma coisa que talvez não tenha dito, que eu acho difícil. Honestamente, eu me garanto bastante. Mas tenta pegar com o professor para ver se talvez possa tirar alguma outra dúvida sua. É isso, gente. Boa aula para você. Não, mas já teve a aula, né? Então que bom que você ficou até o final do vídeo.